Muy buenos días, amados hermanos. Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Villahermosa, Tabasco, México, e também lá em Cayey, Porto Rico, e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diversos países. Hoje, sábado, deste ano 2026. 10 de janeiro deste ano 2026. É realmente uma bênção muito grande estar aqui com vocês nesta manhã. E temos orado a Deus, temos glorificado o seu nome por meio dos louvores que agora Deus nos dê de sua palavra. Vamos buscar nas Sagradas Escrituras, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, no versículo 8 em diante, onde nos diz: naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até ao mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Embaixo escreveu o Evangelho aos judeus e aos gentios. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será um, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará como planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. O reino do Messias judeu como rei. O reino do Messias judeu como rei. Podem assentar, por favor. Ese es el reino, el cual está prometido que seria estabelecido neste planeta Terra. Esse é o reino que está prometido que seria estabelecido neste planeta Terra. Um reino de paz, de felicidade, de alegria, de regozijo, do qual nos fala também no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Isto é perfeição. Porque não haverá choro, não haverá clamor. Porque não haverá choro, não haverá clamor. Porque tudo temporário já terá passado. E aí nesse reino já será algo eterno. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: Mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos feiticeiros, aos fornicários, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora vejam aqui, nesta mensagem intitulada Os Anjos Trazendo a Revelação dos Sete Selos, foi pregado 26 de fevereiro de 2017. Aí diz: estamos perto desse tempo que Deus tratará novamente com Israel, o povo hebreu, neste tempo final. Isto começará em breve. Quando vocês vejam os judeus procurando a vinda do Messias, recordem que é porque o tempo chegou. E este ano 5.777 do calendário judaico é um ano muito importante, onde o estão esperando. E vejam, ali ele tinha escrito em um cartão, isso foi 16 de junho de 2016, escreveu a profecia judaica do 10º jubileu, o reino do Messias iniciará em 2017. Agora veja que foi neste ano que lhe foi dito que o tempo dele tinha terminado e que tinha que ir. Agora daí por diante tinha uma promessa que estaria cumprindo no meio do povo de Deus, que seria a restauração desse reino messiânico. Esta restauração que foi prometido que Deus estaria cumprindo nesse tempo final. Ou seja, conforme o calendário judaico e conforme as profecias e os livros do povo hebreu marcavam que era a era messiânica, aquele tempo era a era messiânica. Ou seja, que tudo estava entrelaçando aí. Agora vejam, continuo dizendo, quando os virmos, já seja em vídeo, documentário, o que for, verão eles muito inquietos, procurando o Messias judeu. Ou seja, eles nessa inquietação que têm, porque sabem que é o tempo para esse cumprimento. Na conversa que o irmão Branham teve com um rabino, vamos ver aí, está no livro Os Selos,
onde ele nos mostra aí, nessa conversa ele mostra o que eles estão esperando, porque foi um rabino que disse a ele. Vamos ver se encontraremos essa página. Está en el libro de los sellos. E está no livro Os Selos. Debe estar en el séptimo sello. Deve estar no sétimo selo. Página 450. Página 450. Um certo tempo eu estava falando com um judeu aqui nesse país, na cidade de Benton Harbor, no Michigan, no tempo que John Ryan foi curado, que tinha estado cego quase a vida toda, e me levaram na casa de Davi, e um rabino com a barba longa saiu e me perguntou: por meio de qual autoridade você deu a vista a John Ryan? Eu respondi: no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele disse: nem que Deus quisesse, ele teria um filho. Vocês não podem dividir Deus em três partes e apresentar um judeus. Vocês são pagãos, fazendo assim três deuses. Eu falei: eu não divido ele em três partes, rabino. Seria fácil você acreditar que um dos profetas de vocês falou algo errado? Ele respondeu: nossos profetas não falam nada errado. Então eu perguntei a ele: de quem o profeta Isaías estava falando no capítulo 9, versículo 6? Ele respondeu: ele estava falando do Messias. Então o Messias seria um homem profeta, certo? Aí ele escreveu o irmão Branham e o rabino. Ele respondeu: sim, senhor, está certo. Então eu disse a ele: então você me mostre onde foi que Jesus Cristo não cumpriu tudo o que foi escrito do Messias. E ainda mais, me fala isso. Que relação haverá entre o profeta Messias e Deus? Aí ele exclamou: ele será Deus. Eu disse: está certo. Agora está na palavra. E Deus é minha testemunha. Aquele judeu de pé ali, com as lágrimas caindo de seus olhos, disse: eu te ouvirei algum outro dia. Eu disse: rabino, você crê nessas coisas? Me disse: olha, Deus pode levantar dessas pedras filhos a Abraão. Eu já sabia que ele estava me citando do Novo Testamento. Ele tinha lido, é como disse, é como soprou para ele. Ele tinha dado uma observada no Novo Testamento, porque essas palavras são dessas. Eu disse: rabino, está certo. Agora, o que você fala do que estamos falando? Vão encontrando essa porção da Escritura destas pedras levantar filhos a Abraão. Agora, o que você diz do que estamos falando? Ele disse: se eu pregasse isso, eu estaria na rua pedindo esmola para poder comer. Vocês sabem como os judeus são. Ainda tem interesse no dinheiro. E o nome dele estava escrito em ouro ali na parede. E eu falei: para mim, eu gostaria de estar em um lugar somente comendo bolacha, biscoito salgado e bebendo água do rio, mas sabendo que eu estou em harmonia com Deus e que estou aprovado, do que estar aqui com meu nome escrito em ouro sobre esse edifício e sabendo que eu estou longe de Deus, crendo essas coisas. E com isso ele já não me escutou mais e entrou em sua casa. Agora veja, mire, isso está em Mateus 3. Vamos a ir a Mateus 3. Vamos a Mateus 3, está aí. São Mateus, capítulo 3. Capítulo 3.
dice, esto fue Juan fue. Isso foi João. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía João un estava cinto vestido de cuero peles de alrededor de su camelo lomo. e tinha um Y su cinto de comida couro eran em gostas volta do y seu miel silvestre. lombo. Sua comida era Y salía gafanhoto e a él, mel silvestre. y salía a él Jerusalén Então y ia toda ter Judea com ele y toda la Jerusalém, provincia de toda a alrededor del Judéia Jordán. e Y eran toda a bautizados por él província en el Jordán, confesando sus adjacente pecados. ao Al Jordão. ver él E que eram por muchos ele de los fariseos batizados y de no los Rio saduceos Jordão, venían confessando a os su seus bautismo, pecados. les E vindo decía, a ele muitos generación dos de víboras, fariseus e ¿quién dos os saduceus enseñó que a huir vinham de ao la seu ira batismo, venidera? dizia-lhes: raça de Haced víbora, pues quem frutos vos dignos de ensinou a arrepentimiento. fugir da sua Y ira no futura? penséis decir Produzi, pois, dentro de fruto vosotros digno de mismos, arrependimento. Abraham E tenemos por não padre, comece a dizer entre porque yo vós os mesmos: digo temos que por Dios pai puede Abraão, levantar hijos de porque eu vos Abraham digo aún que de estas piedras. Y dessas les habló pedras duro. Deus pode Aí, levantar filhos a Abraão. Então pero falou vean, duro a eles aí. era Mas vejam, Dios a través de su precursor era Deus, através do hablando seu estas precursor, cosas. falando essas coisas. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a árvore representa seres humanos. Agora vejam. Continua dizendo, aqui onde estamos lendo, dos anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Continua dizendo, porque eles sabem que se estão esperando um rei, ou estão esperando já grande, e não um bebê, tem que ter nascido e estar em algum lugar sem se revelar como rei. Agora, eles sabem que o tempo para essa promessa ser cumprida tem que estar, é tempo para essa promessa ser cumprida e ele tem que estar em alguma parte, em algum lugar. Tem que estar no meio da raça humana e já grande. Agora, o que vão dizer? Quando disseram lá, não tem 50 anos, diz que vistes Abraão. Qual número vão colocar agora? Jesus tinha, vamos colocar de 30 a 33 anos quando isso aconteceu. E se via ele um pouquinho assim, um pouco mais velho, e puseram para ele 50 anos, e falou, não tem 50 anos, e disse que viste Abraão. Ele falou, Abraão desejou ver o meu dia e viu e se alegrou. Continua dizendo, podia falar assim, você não tem 70 anos e diz que vistes Abraão. Porque isso corresponde à festa das trombetas, onde Deus volta a trabalhar e tratar com o povo hebreu. Enquanto isso, estará com a igreja do Senhor Jesus Cristo no meio do cristianismo, e daí surgirá o que assentará no trono de Davi. De onde surgiria o que assentaria no trono de Davi? Do meio da igreja. Agora, cada vencedor, vejam, em cada era eles venceram até certo lugar, mas assentar no trono de Davi, isso é para o vencedor do fim do tempo. Fala que o que vencer o diabo, o anticristo e as coisas do mundo, 115 do livro Os Selos, o que vencer o anticristo, fala ali, e as coisas do mundo, vamos ver. Página 115, diz, todos somos cristãos e sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar sobre seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E fez. Jesus disse, o que vencer, aí entre parênteses, o irmão Branham fez uma pausa aí e falou, o anticristo e todas as coisas do mundo. Vejam.
Isso é tanto para o mensageiro como para a igreja noiva, os escolhidos. Dia após dia você está vencendo, vocês estão vencendo as coisas do mundo que são do anticristo, do diabo, da besta, da quinta dimensão. Dia por dia você é um vencedor e vai vencendo. Hoje te venci. Te venci. Vence isso, vence isso, vence isso. E falamos com orgulho, dizemos com orgulho, hoje eu venci essa barreira. Não vai tornar me enganar. E segue em frente. Mesmo que seja uma faísquinha de passo, mas está dando passo, está sempre se movendo para frente, não para trás. Para trás, nem para ganhar impulso. Sempre vamos vencendo, dia por dia, dia por dia, dia por dia, vamos vencendo. Por quê? Porque somos vencedores. Portanto, tudo que fazemos durante o dia é vencer. Nunca vá deitar sem falar, hoje eu não venci, não. Hoje eu venci isso, mesmo que seja um pouquinho assim. Porque somos vencedores diários. Não vencedores de tempo, 3 dias, 4 dias, não. Diariamente nós vencemos. E quando você coloca essa meta diária, hoje eu vou vencer. Eu vou vencer alguma coisa hoje. A raiva, a arrogância, o orgulho, a ira, tudo isso podemos vencer dia após dia. Olha, hoje eu não venci muito. Mas eu venci um pouquinho. A raiva, a irritação, eu venci. Algo a gente sempre vence. O anticristo e toda coisa do mundo. Eu lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora um dia que ainda está por diante, aí do lado esquerdo escreveu o futuro. Ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono e então sai para chamar seus súditos. Como irá reclamá-los? Ele tem em sua mão o livro da redenção. Essa é a forma que ele reclamaria tudo o que perdeu. Adão, lá na queda, na caída, ele reclamaria seus escolhidos. Agora o cântico que ele fala é glória. Por dentro eu sinto cantar um hino, e breve o Cordeiro tomará sua noiva para que sempre esteja do seu lado. Todas as hostes celestiais presenciarão isso. Será um panorama glorioso. Um lugar ele fala que os anjos não poderão falar nada, terão que ficar caladinhos, porque eles não sabem. Eles não sabem o que é estar perdidos e depois ser resgatados. Eles não sabem o regozijo, a alegria de um filho de Deus quando passa por esse processo. Ontem eu estava perdido e tu me encontrou hoje. Hoje eu fui reclamado para ti, para teu reino. Será um panorama glorioso. Todos os santos vestidos de branco, puro, e festejará eternamente com Jesus. Que corinho bonito, certo? Agora veja, não foi isso que o reverendo William Branham viu na visão que foi mostrada a ele, daquela montanha de pão, onde muitos estavam chegando de todos os lugares com vestes brancas. O panorama. Eu sou um bem-aventurado. Eu, José Benjamin Pérez, é muito bem-aventurado, porque está vendo essa audiência com vestes brancas, esse panorama. Abraão desejou ver Moisés, os profetas, Abraão, Moisés, os profetas, Zacarias, Malaquias, os 7 anjos mensageiros. E hoje me deu o privilégio de ver esse panorama de filhos e filhas de Deus, a igreja noiva vestida de branco. E algum dia os verei vestidos com esse corpo eterno e glorificado e completamente branco, alma, espírito e corpo também. Festejarão eternamente com Jesus. Agora, veja nessa mensagem como posso vencer. Ali nos diz,
33 na página 33, de este mensaje, en español. essa mensagem Aquí é em también lo espanhol. tengo en inglés. Tenho também em inglês aqui. No lo voy a leer en inglés porque Não vou ler em ustedes inglês, hablan español, porque vocês falam em espanhol. aunque hay algunos que saben inglés. Mesmo que tenha alguns que sabem Pero inglês. Mi inglés está un poquín Mas o meu inglês ahí, está um medio lo pouquinho... entiendo, pero Eu mais ou menos como entendo. decimos, Mas no como falamos, não defendemos. y Ou cuando seja, hay que entenderlo, pues también e se quando entiende. tem que entender, a Hay gente barreras. entende também. Não Pero vean, tem fue barreiras. dicho que Mas foi la falado tercera etapa iba a ser que a en un idioma terceira etapa desconocido seria para el em um reverendo idioma William desconhecido para o Por reverendo consiguiente, William Branham. Portanto, Branham. No es en inglés. não é em Pero si tenemos inglês. que hablarlo en inglés, Mas se tivermos que falar em inglês, falaremos também. Não temos barreira. ahora él escribió en una ocasión allí, Agora, em uma ocasião, ele escreveu ali espanhol. Ou seja, en donde la tercera etapa esse se é o estaría idioma onde a terceira etapa estaria el idioma se manifestando amor. no idioma do amor. Ahora miren, en la página 33 les dije, Na página 33, lhes disse, nessa versão em espanhol aqui, diz assim: las personas que iban a sentarse a la derecha y a as la pessoas que izquierda vai sentar à direita e à esquerda com ele no seu no reino, habían vencido todavía, não tinha vencido porque ainda, la prueba porque a no prova había venido aún. ainda não tinha Vendría vindo, en el futuro. viria no Si futuro. los que se sentarían con él a su izquierda y a su derecha Se os que assentaria com ele à sua esquerda e à sua direita ciertas pruebas, teria que passar certas y no fue provas, eso realizado en tiempos e pasados, isso não eso cumpriu estaba em en el tempo futuro, passado, então isso estaria para no no podía futuro. ser Então, ninguno de esos mensajeros, não poderia ser porque no nenhum, pasaron em la nenhum, prueba nenhum final. desses mensageiros, porque não O sea, passaram a tenían prova que final. pasar por ciertas Ou seja, tinha que etapas en su passar vida por certas y llegar etapas em sua a la vida parte final de e chegar à vencer parte final todo. de vencer tudo. E se vence tudo, hereda então todas las cosas. herda todas as coisas. Leímos en Apocalipsis ahí, O que lemos aí no esa porción Apocalipse, de la Escritura, essa que al que porção venciere, da Escritura, heredaría todas las cosas, que o que vencesse herdaria todas as coisas. Isso é com o mensageiro e com o povo também, porque es el pueblo que vencería todo. porque é o povo que venceria Eso tudo no lo também. pueden decir mensajeros con su Isso, grupo anterior. os mensageiros com seus grupos anteriores não podem falar isso. Vendría en el futuro. Viria Si no sufrimos, futuro. también reinaremos con Se él. sofremos, Segunda de Timoteo também 2:12. reinaremos com ele, segundo aos Timóteos Porque 2:12. él es la palabra. Porque ele é a Recuerden que si palavra, e sufrimos con él y su recordem que palabra, se sofremos com también ele reinaremos con e él sua palavra, en su também palabra. reinaremos com ele Y em digo sua ahí, palavra. 2 estrellas de David. E aí desenhou Uma duas arriba, estrelas de comienza Davi, del párrafo uma y otra em más cima abajo. no começo do parágrafo da página Él es e nuestro o outro ejemplo. embaixo. Venció Ele é y o nosso luego ascendió exemplo, después de venceu haber e conquistado la depois muerte, el ascendeu, infierno, depois la de ter enfermedad, conquistado el a morte, o sepulcro, inferno, a y todo lo enfermidade, demás que o sepulcro e conquistó. tudo demais que Subiendo a lo conquistou. alto, llevó cautiva la Subindo ao alto, cautividad y dio levou dones a los cativa a hombres. catividade e deu Efesios 4:8. dons aos homens. Efésios Isso foi com os santos do 4:8. Antigo Isso foi com os santos do Testamento Antigo que haviam Testamento que tinha Ellos vencido. esperaram a essa persona Eles esperaram e essa morreram pessoa antes que e ele morreram chegara à cena. antes que ele Pero chegasse em quando ele se cena. apresentou, Mas quando não foi ele se obstáculo a apresentou, los que estavam não foi dormidos. obstáculo para os que Não estavam podiam dormindo. perder-se de nenhuma Não, maneira. não podiam Vivos se ou perder de nenhuma muertos. Qual forma, era a vivos diferença? ou mortos. Qual seria a Isso diferença? não les estorbou. Isso não lhes atrapalhou, não lhes Escreveu, estorvou. levou cautiva Aí escreveu, la cautividade. levou Es igual cativo a catividade. a los santos Isso é igual ante, o sea, os do Antigo santos Testamento. ou seja, do Antigo Testamento. Agora vamos passar ao Allí livro en la de Citas, página 153, ali na página 153, 1153, párrafo 1153, parágrafo que corresponde a la 1153, página 130 que corresponde à página 130 deste livro de citas. deste livro de Citas. Página 130, párrafo Página 130, 1153, parágrafo dice, el 1153 ministerio diz: será Moisés y Elías, o ministério será cambiando y Moisés e llamando a Elias, Israel de la mudando e tradición chamando judía, Israel da tradição judaica. Escutem, das tradições judaicas, na qual estiveram, têm estado confundidos, e sendo profetas, eles lhe crerão, os chamando à festa da expiação, Cristo.
e deixando eles reconhecerem a Cristo, e eles dirão, ele vem, ele estará aqui, os judeus estarão se reunindo, coisas assim. E então, quando ele vier, dirá, aqui estou. Em cima escreveu, chamam Israel da tradição judaica para a festa da expiação, Moisés e Elias. Agora, do lado, em um estudo bíblico, puseram essa porção e ao lado de onde fala os chamando à festa da expiação, aí do lado ele escreveu ao sétimo selo. Bem, os chamando à festa da expiação, Cristo, ou seja, ao sétimo selo, onde estaria a misericórdia. Agora continua dizendo um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem. Recordem que Messias significa ungido. O Messias significa o homem ungido. Ungido com quê? Com o Espírito de Deus, através da qual Deus realiza seu programa correspondente a esse tempo, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos a seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Nesta mensagem, Desvelando a Deus, nos diz assim, na página 12 desta mensagem. E isto é Deus. Ele mudou de um pilar de fogo para vir a ser um homem. Em cima escreveu, o pilar de fogo é igual ao Logos. Mudou de pilar de fogo a homem. O pilar de fogo é igual ao Logos. Mudou de pilar de fogo a homem. O que ele viu no cumprimento da visão da capa? Viu essa coluna de fogo falando com alguém mais acima de onde ele estava, e veja que depois, quando ele viu que pousou sobre esse quartinho de madeira, ou seja, o que estava identificando aí era onde a coluna de fogo estava trabalhando, e quando entrou ali, viu um nome, viu um ministério e viu um homem ali, ou seja, viu o que Deus estaria realizando no meio da sua igreja por meio desse ministério. Viu a coluna de fogo em um homem. Ou seja, a coluna de fogo se fez carne. É o verbo, a palavra, é a teofania. O Logos, a Shekinah. Depois volta a ser novamente Espírito para se morar no homem. Deus atuando no homem, o que realmente era. Jesus Cristo era Deus atuando em um homem. Isso foi o que ele era. Ele mudou de pilar de fogo e então tinha entrado, o qual era um véu no deserto, que escondeu o Deus de Israel. Moisés viu a forma do corpo dele, mas realmente ele estava escondido o tempo todo atrás deste pilar de fogo, que era o Logos, que saiu de Deus. Agora, aqui vemos, desde o Pentecostes, Deus não está atuando no homem, reticência, agora ele está atuando através do homem. Ele estava atuando no homem, então, Jesus, agora ele está atuando através do homem que ele escolheu para esse propósito. Deus no formato de homem. Ele mudou da forma de Deus ao formato de homem. A forma de homem, ele veio em três nomes de filho. Ele veio no nome do Filho do Homem, o Filho de Davi e o Filho de Deus. Três nomes de filho. Aí do lado esquerdo escreveu Filho de Davi, Filho de Deus, Filho do Homem. Em Filho do Homem ele escreveu, é igual profeta.
Agora, primeiro veio no Filho do Homem, porque ele era um profeta. Agora, o próprio Senhor chamou Ezequiel e o profeta filho de homem. O que vês? Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Ele falou de si mesmo como filho do homem, porque as Escrituras não podem ser quebradas. Nada nas Escrituras pode ser quebrado. Toda palavra deve ser como está escrito. Essa é a forma que eu creio. Essa é a forma que tem que ser. Não porque eu creia assim, mas porque é a palavra de Deus. Agora aqui ele continua dizendo, na mensagem que estamos lendo, e quando usa o título de filho do homem, esse é o título de profeta. Por isso, como profeta, Jesus falava dele, de si mesmo, como filho do homem, como o profeta de Deus, um profeta como Moisés, no qual estava a plenitude de Deus manifestada, cumprindo o programa divino para aquele tempo. No livro de Citas, na página 142, aí nos fala desses títulos também. Vejam, parágrafo 1274, diz assim: agora, quando Jesus veio ao mundo, ele veio no nome de três filhos: filho do homem, que é um profeta, filho de Deus e filho de Davi. Agora, ele viveu aqui no mundo, ele nunca falou que ele era o filho de Deus, ele disse: eu sou o filho do homem. O próprio Senhor chamou Ezequiel e os profetas filho do homem, porque ele teve que vir para cumprir Escrituras como um profeta. Moisés disse: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Esse é o motivo pelo qual ele não podia ser então o filho de Deus, porque ele foi o filho do homem. A palavra veio ao profeta, e ele foi a palavra em sua plenitude, filho do homem, o profeta maior. Não o profeta maior, mas o profeta Deus. A plenitude da divindade corporalmente estava nele. Por isso ele foi o filho do homem. Agora, por 2000 anos, ele foi conhecido por nós como filho de Deus, Espírito, e no milênio, ele será filho de Davi sobre o trono. Todos sabemos isso, os que cremos na Escritura. Agora, Jesus disse que no final dessa era da igreja que vivemos, disse que o Filho do Homem seria revelado outra vez. Aí do lado direito escreveu, em um profeta, na mesma forma como foi em Sodoma. Do lado direito em cima, onde fala um profeta, em cima escreveu milênio e escreveu também o trono. Agora vejam, em cima também escreveu o Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi, aí em cima dessa porção. Aqui também tem um escrito que nos deixou ali, em um estudo bíblico, onde escreveu: Jesus Cristo esteve como Filho de Deus com os seus discípulos no seu ministério. Em sua segunda vinda, será como Filho de Davi e Filho do Homem, profeta. Jesus Cristo esteve como Filho de Deus com o seu discípulo em seu ministério. Em sua segunda vinda, será como Filho de Davi e Filho do Homem, profeta. Agora aqui onde paramos, continua dizendo: para cumprir o programa divino, Deus em Espírito Santo teria que velar em carne humana para cumprir o programa divino para aquele tempo. E por isso, ao Deus estar velado em carne humana, em um profeta, era o Filho do Homem. Porque Filho do Homem é um profeta ungido com o Espírito Santo. Aqui na próxima página, na 143, no parágrafo 1277, diz assim:
pega uma foto muitas vezes e pendura em Washington como direito de propriedade em arte religiosa, como um ser sobrenatural que alguma vez foi provado cientificamente ter sido fotografado. Do lado direito escreveu Logos, o mesmo pilar de fogo, exatamente na mesma semelhança e na mesma forma que tirou Israel do Egito. Eu creio que é Jesus Cristo em forma de Espírito, na qualidade de Filho de Deus. Vê? Do lado esquerdo escreveu o pilar de fogo. Vamos parar um momentinho aí e vamos ler. Eu não sei se foi ontem que me enviaram. Eu tenho lá no escritório, que é onde ele falou, a vez que a coluna de fogo lhe apareceu ali, ao irmão Branham no quarto, me enviaram o escrito. Se me enviarem novamente para eu ter aqui, para ver um detalhe ali e ler. Eu não sei qual irmão foi. Que me enviou esse escrito. Que me enviou esse escrito. Não sei se está na história de minha vida. Não sei se está na história da minha vida. Pode ser que esteja aí. Ou nos Atos dos Profetas. Em um dos dois. Quem me enviou ontem pode me reenviar novamente. Porque, veja, deste logos, desta luz, saiu o anjo. Depois entrou novamente na luz e se foi. Agora, ele disse que tinha uma diferença entre a luz e o anjo. Porque ele disse que o anjo se foi, mas o anjo ainda estava falando com ele. Agora vejam. Vamos a ver. O anjo e sua comissão. Esse é o ángel e sua comissão. Pero esa es una partecita nada más, mándemelo todo. Aqui está. Aqui está. Vamos ver. Pero esto fue relatado por Billy Paul. Isso daqui foi contado por Billy Paul. Dice, vamos a ver si tenemos exactamente del lugar. Porque aquí me están enviando ahora, hay que ver de cuál es la referencia y quién es el que lo está hablando para confirmar bien. Vamos a ver. Aquí el internet está un poquito lento. No le he dado wifi todavía al teléfono. En lo que llega parece que con... A internet está lenta aqui, Wi-Fi. E chegando parece que está a caminho ainda. Não coloquei o Wi-Fi daqui. Imagina Paulo falando de Wi-Fi. Não era tempo para isso. Ele falou que era uma mensagem rápida, seria feita uma obra rápida que cobriria a terra. Ou seja, que todos os adiantamentos Deus colocou em nossas mãos
para agilizar toda a obra que ele estaria realizando nesse tempo e usá-los bem, usar corretamente. Não que os adiantamentos estejam por cima de nós, mas nós por cima deles e usá-los bem. Porque chega um ponto que parece que se torna um vício, a pessoa ficar metida nessas coisas aí, senão que, mas bem usar para o bem da obra. Agora, isso aqui é do folheto, o anjo e sua comissão. Mas Billy Paul também tinha relatado. Agora me envían montão a ver qual de todo mira, hasta me mandaron ahí ya la red de la oficina y la clave. A ponerme yo a poner el wifi aquí, pero hasta ahora está llegando. Lento, pero llega. Bem, está chegando, está lento, mas está chegando. Para no quitarlo de la conexión. Bueno, vamos a leer aquí una partecita. Bem, vamos ler uma partezinha aqui. Agora sim que chegou tudo rápido. Agora chegou tudo rápido. Vamos a ver aqui o relato de Billy Paul. O relato de Billy Paul. Billy Paul Branham. Eu me lembro uma noite no quarto do hotel onde estávamos, o irmão de papai estava trabalhando conosco naquele tempo e dirigia uma caminhonete. O nome dele era Donnie. E ele era o mais jovem de seus irmãos. Ele, eu e papai estávamos dormindo no mesmo quarto. Eu não me lembro bem. Eu sei que papai disse na fita que pegou um travesseiro que colocasse em cima de mim e me acordasse. O que eu me lembro é que eu acordei e tinha um travesseiro sobre o meu rosto. E ele estava com o travesseiro no meu rosto e me disse: Paulo, eu disse: sim, senhor. Era em torno das 2 da manhã. E ele disse: sabe que o anjo do qual o papai tem te falado? Sabia que o anjo do qual o papai tem te falado? Você sabia? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: ele me visitou nessa noite e esteve me falando algumas coisas a respeito das reuniões e como conduzi-las e de tudo que ia acontecer. Porque o anjo é que ele mostrava tudo. E eu disse: sim, senhor. E ele ainda mantinha o travesseiro sobre meu rosto. E eu perguntei a ele se podia acordar você e ao meu irmão Donnie, mas ele disse assim, o anjo me disse: você pode acordar a Billy. E ele disse: você pode ver, ele pode te ver? O anjo disse sim. Aí ele falou: quando o papai tirar o travesseiro do seu rosto, você sabe onde está o lado do lavatório que você vê, do lado ali? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: ele vai estar de pé ali e você poderá ver ele. Eu falei: está bem. E recordem que eu tinha somente 12 anos de idade. E ele tirou o travesseiro do meu rosto e eu pensei que seria um anjo com asas voando em volta, mas não foi desse jeito. Tinha um homem de pé ali naquele quarto, vestido de branco puro, e estava com os braços cruzados desse jeito. Ou seja, estava assim, com os braços cruzados, parado, de pé. O seu cabelo sobre os ombros, e ele somente estava de pé ali. Uma coisa que foi bem sobressalente para mim é que ele nunca falou uma palavra, mas ele olhava o quarto todo e os olhos dele estavam totalmente focados no meu papai. Cada movimento ele olhava meu papai. E eu podia ver isso, eu podia vê-lo até agora. Aqueles olhos só olhando em volta no quarto, ele olhava para mim, olhava para o meu tio e voltava a olhar em volta novamente, deste jeito, e movia um pouco a sua cabeça, mas os olhos dele nunca paravam de olhar nos olhos do meu papai. Eu segurei em papai porque eu não conhecia aquilo. Era um homem de pé no quarto, junto da janela. E eu nunca esquecerei o que papai me disse. Ele disse: filho, não tenha medo. Ele disse: ele foi enviado da presença do Deus Todo-Poderoso. Como que ouvimos isso antes? Que tinha sido enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas. Ele disse: ele não vai fazer mal a você. Ele disse: ele será uma bênção.
Agora, olhando que ele estava bem perto, o papai me abraçou e ele saiu daquele ser, de ser um homem, da forma que o Monbrah descreve, para entrar, eu não diria a uma coluna de fogo, mas era como uma neve, uma neblina, uma neve, uma fumaça, um vapor. Ele só entrou e saiu pela janela, ele saiu do quarto desse jeito. E quando ele fez assim, um arco-íris entrou por aquela mesma janela e pendurou naquele quarto por várias horas, à meia-noite ou 2 da manhã, o quarto escuro, mas aquilo permaneceu ali. Aquele arco-íris ficou naquele quarto. E eu senti uma presença. Este é o relato de Billy Paul. Agora vejam, em outros lugares, tem outros textos, em vários lugares, que isso foi falado, mas vejam. Vamos ver um pouquinho aqui neste outro. Isto seria na página 8, vamos ver. Aqui diz: o anjo e sua comissão. Isso foi em 50. Miren, dice um pouquinho antes, porque a ver como viene hablando. Um pouquinho antes, como ele vinha falando. Vamos a ver aqui, dice, bueno. Agora, quando olhei e vi isso, me ajoelhei no chão e comecei a orar. Enquanto aproximava, eu soube que era o anjo de Deus. E eu pude sentir o que era e disse: o que o Senhor quer que eu faça? Ele nunca falou nada, só ficou de pé ali um longo tempo ao pé da cama, e eu estava ajoelhado assim. Eu falei: ó Pai Celestial, para quem enviou o seu anjo a seu servo? E eu disse: o teu servo está escutando. E eu esperei. E soube que estava ali ainda, mas não sabia por quê. Esperei, eu suponho que passaram 5 minutos, eu senti ele perto de mim. Eu senti ele se aproximar a mim, e quando o fez, simplesmente ouvi aquela voz soar bem atrás. Eu não conseguiria imitar a voz se eu tivesse que fazer, mas eu a ouvi tão clara e nítida como é a minha voz para vocês. E disse: estás te limitando deste dom para operar milagres. Vai acontecer que as pessoas não vão crer em você, a não ser que opere um milagre. E eu disse: nunca mais farei isso novamente, assim que Deus me ajuda. E se foi do quarto. Me sentei, deitei na cama, e ali estava, exatamente em cima da cama, olhando como um monte de cores em um arco-íris girando em volta. E eu olhei e fiquei aí um momento, e me senti aliviado. Eu senti que meus pecados foram perdoados, e eu falei: se importaria, meu Senhor, se o meu rapazinho te visse? E nada fazia barulho, só tinha somente 2 camas duplas, e vi que todos os lugares estavam ocupados por milhas em volta, porque teria uma atividade bem grande ali, tinham alugado todos os quartos. E eles tiveram que entrar somente em um. Como nesse tempo também, nós temos uma atividade grande e os hotéis ficam cheios. E quando não tem lugar, entram 2 ou 3 em um mesmo quarto. E tínhamos duplas camas no quarto. E meu irmão e meu rapazinho estavam dormindo na cama junto de mim. Uma cama dupla ou de casal. E eu disse: Billy, e ele não respondeu. E eu falei: Donnie, e ele não respondeu. Estavam em um sono profundo, como alguns que algo está caindo do lado e fica, não tem nada que o acorda. Peguei meu travesseiro, observando aquilo, e nunca disse que estava bem. E eu joguei meu travesseiro assim, bateu no meu irmão, Donnie. Eu falei: Donnie,
Ele disse, Billy? Ele disse sim, chama Billy. E ele disse, Billy, papai está te chamando. E eu falei, Billy, olha, ele olhou e disse, papai, o que você quer? Então Donnie pulou da cama gritando e Billy disse, papai, papai, papai. E pulou da cama e pulou e disse, não deixa me pegar, não deixa me pegar. E eu falei, carinho, não vai fazer mal a você. Eu falei muitas vezes, eu estive solteiro 5 anos e fui pai e mãe para ele. E eu levava a mamadeira de leite dele no meu bolso. À noite colocava debaixo da minha cabeça para manter aquecido, para dar a ele na noite. A mãe dele morreu quando ele tinha somente 18 meses de idade. E eu tive que criar ele sozinho, sendo ambos, pai e mãe. E muitas vezes eu falei, quando ia estar especialmente voando, ele falava, papai, eu tenho tanto medo de que você vá e não volte para mim novamente. Eu disse, não, carinha, eu voltarei. Agora, lembro que quando ele foi em uma das visitas na sexta dimensão, ele se encontrou com a Sharon, que era a bebezinha, a filha dele que tinha morrido, perto de Hope, por causa da inundação que tive. E quando ele viu ela disse, papai. Ele disse, como é isso? Como? Você, uma mocinha, tem uma aparência de 18 a 21 anos e me chamar de papai? Na terra, eu era a tua pequena Sharon, mas agora aqui eu estou jovenzinha. E ela disse, mamãe está lá, está te esperando. Vai e eu vou ficar aqui esperando Billy. Ou seja, que aí... Então aí já se soube que Billy Paul ia partir e partiu. Vejam, continuo dizendo. Eu falei, não, carinho, eu voltarei. E eu dizia, agora, carinho, esse é o motivo pelo qual o papai vai. É o anjo do Senhor que guia o papai. Ele acabou de estar no quarto falando comigo e eu pedi se você podia ver ele, de forma que não se preocupe pelo papai. E para que saiba que esse é o anjo do Senhor que guia papai. É ele onde a coluna reticência era assim, girando, cheio de cores, e continuou. Donnie dificilmente sabia o que pensar, meu irmão. E então isso girou assim, volta, e se foi. Então ele falou, eu quero que vocês vejam algo aqui, eu quero que vocês, pessoas, saibam isso. Vocês sabem, muitos de vocês têm uma concepção errada da cura divina. Agora, isso não é um dom para operar milagres. Os milagres é um dom separado e diferente da cura. Sabiam isso? A Bíblia fala que todos têm o dom de cura, ou todos têm o dom de milagre, viram? Mas os milagres são operados, é certo, é um milagre. Toda vez que alguém, uma visão que acontece e fala para as pessoas o que está errado com elas, isso é um milagre, é sobrenatural, isso é um milagre para a cura. Aqui ele relata até aí, mas vejam, tem detalhes que Billy Paul dá ali, e tem outros lugares também que o irmão Brah dá outros detalhes. Talvez em outros lugares ele fala mais claro. Tem outro lugar que ele fala que esse anjo saiu da luz. Agora, no cumprimento da visão da capa, essa coluna de fogo que ele viu, que pousou sobre o quartinho, vejam, aí estaria esse ministério junto com esse anjo. Porque se na primeira e segunda etapa esse anjo estava junto ao reverendo William Branham, onde o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação estava sendo operada ali no meio do povo, e era o anjo que fazia tudo através do irmão Branham, na terceira etapa também é o anjo do Senhor, o que está com esse ministério em todo momento.
porque é o que realizaria o cumprimento da terceira etapa. Por isso, esse ministério sempre dará a glória e a honra a Deus, porque é Ele que faz tudo. Mas tem que ter um instrumento, um véu de carne, para realizar essa obra, e onde Deus estaria colocando seu nome. O lugar de adoração. Porque ao Ele sair do trono de intercessão no céu, então ali fala no livro, os selos que ali, os anjos pararam de cantar, pararam de tocar, não tinha adoração, não tinha louvor, não tinha nada, nada no céu, nesta meia hora de silêncio. Então, aonde você adora hoje? Onde? Então tem que ter um lugar, porque Deus é objeto de adoração. Então tem que ter um lugar de adoração. Onde você adora hoje? Por isso que fala na página 370, que fala que clamaram, oraram, mas as orações chegaram muito tarde. Ou seja, que naquele trono ali não tinha forma para receber essas orações. Estavam indo a um trono equivocados. Agora, vamos continuar aqui, onde paramos, na página 143, do livro de Citas, parágrafo 1277. Diz assim: ele foi chamado Filho do Homem quando veio o primeiro. Um pouquinho antes. Eu creio que é Jesus Cristo em forma de Espírito, na qualidade de Filho de Deus, porque ele foi chamado Filho do Homem quando veio o primeiro. Agora ele é chamado Filho de Deus. No milênio, ele será filho de Davi. Do lado esquerdo escreveu milênio. Um pouquinho mais acima, do lado esquerdo, escreveu o pilar de fogo, ali onde fala o mesmo pilar de fogo. Do lado direito escreveu Logos. Ele veio como Filho do Homem. Ele veio Filho do Homem, um profeta, conforme foi falado dele. Agora, ele é o Filho de Deus, sobrenatural. No grande milênio que está por vir, ele será filho de Davi, assentando no trono de Davi. Do lado esquerdo escreveu novamente milênio, e do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E em cima escreveu, em 3 linhas escreveu, Filho do Homem, profeta, Filho de Deus, Espírito, Filho de Davi, no milênio, o Espírito encarnado. Agora, miren aqui em escrito de um estudo bíblico. Agora aqui o escrito em um estudo bíblico, ele escreveu Filho do Homem, profeta, Filho de Deus, ES, ou seja, Espírito Santo, Filho de Davi, Rei, a palavra encarnada em e reticência, Filho de Abraão, a outorgação real. Lhe é outorgado a realeza, reino de Deus. Vou ler novamente. Filho do Homem, profeta, Filho de Deus, Espírito Santo, Filho de Davi, Rei, a palavra encarnada em reticência, Filho de Abraão, a outorgação real. Lhe é outorgado a realeza, reino de Deus. Ou seja, reino de Deus, onde fala lhe é outorgado, em 2 linhas aí. Agora, vejam na 12a. Desse livro de Citas aqui, nos diz também, no parágrafo 126,
Diz, por que ele não foi reconhecido como filho do homem? Filho do homem era a revelação espiritual de profeta. Filho do homem significa profeta. Agora, se vocês abrirem suas Bíblias em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, vocês verão que Ezequiel era o profeta, a palavra de Deus para aquele dia. E o próprio Senhor o chamou filho do homem. Em cima escreveu, filho do homem é igual profeta. A revelação, espírito de profeta. E na terceira linha, a palavra de Deus para esse dia era ou dispensação. Filho do homem é igual profeta. A revelação, espírito de profeta. A palavra de Deus para esse dia era ou dispensação. Jeová chamando um homem filho do homem, assim como Jesus se revelou a si mesmo como filho do homem. O que era isso? A palavra prometida daquela hora sendo manifestada. O próprio Deus, o Deus do tempo de Ezequiel, o Deus do tempo de Jesus, filho do homem. Naquele tempo, ele foi o filho do homem porque ele tinha vindo para se revelar a si mesmo, a Israel, como um profeta. E eles o rejeitaram. E essa era a profecia, que eles receberiam a ele no nome do filho do homem, um profeta. Mas isso estava de acordo com a palavra. Vem, aí do lado esquerdo para cima escreveu o nome do filho do homem. E na margem em cima ele escreveu, filho do homem é igual a palavra prometida manifestada em carne em um profeta. Filho do homem é igual a palavra prometida manifestada em carne em um profeta. E embaixo escreveu aí mesmo. Escreveu, Filho de Deus é igual o Espírito Santo. Em Deuteronômio 18:15 diz, o Senhor teu Deus levantará um profeta como eu, e quando ele veio, se identificou a si mesmo com seu ministério, como homem, não como filho de Deus, mas como filho do homem. Do lado esquerdo para cima escreveu ministério. O que estava suposto fazer, e eles estavam cegos e não puderam vê-lo. Mas agora, nos gentios, ele se revela a si mesmo como filho de Deus, que é o Espírito Santo. Do lado direito para cima, ele escreveu, se revela como um filho de Deus. Através das eras da igreja, serviu no batismo do Espírito Santo, mas aqui Jesus disse, para fazer que Malaquias 4 e o restante dessas escrituras sejam reais para você, vê que nos últimos dias, exatamente antes da vinda, a condição mundial seria como a de Sodoma, e o Filho do Homem se revelaria a si mesmo como Filho do Homem, tal como fez nos dias de Sodoma. Acusadores cegos não podem ver isso? Suas palavras são verdadeiras, sem pregos, sem cicatrizes, nem marcas, sem espinhos. É o Filho de Deus personificado em sua igreja como Filho do Homem. Aí do lado direito escreveu, sem cicatrizes, escreveu assim para cima. Tem que cumprir Malaquias 4 e o restante das Escrituras. O Filho do Homem, então, revelado como profeta, filho de Davi, o rei, e agora filho de Deus para as eras da igreja. Como Deus não é homem, Deus é Espírito, e o Espírito Filho é o Espírito Santo que está se revelando nas eras da igreja. Mas aqui está prometido que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado. E em cima escreveu profeta. Aí onde fala o Filho do Homem revelado, então,
como profeta, o filho de Davi, rei. Um pouquinho mais em cima, do lado direito, desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Ou seja, como filho do homem e filho de Davi, seria revelado, vejam, na era de pedra angular. E aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi e escreveu filho de Davi. Um pouquinho mais acima tinha escrito filho do homem. Agora continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo. E Cristo estava ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude. O que significa que em Jesus Cristo estavam Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, porque nele estava o mesmo Espírito Santo que operou esses ministérios nessas outras pessoas. A porção que operou em cada um deles, depois, quando estava em toda a sua plenitude em Cristo, então aí estavam todos os ministérios que tinham sido manifestados em outros homens, em outros profetas. Na mensagem, o único lugar preparado por Deus para adorar, na página 38, nos diz assim, a 38 embaixo diz, e sobre isso vem pedra sobre pedra em cada era, para vindicar essa palavra que se levantou, exatamente como Jesus fez em sua era, que é a pedra que coroa tudo. Nele estavam todas as eras. Em Jesus estava Moisés, em Jesus estava Davi, em Jesus estavam os profetas. Isso é certo? E vejam José vendido por quase 30 peças de prata e jogado dentro, supostamente morto, tirado fora, veio ser a mão direita de Faraó. Exatamente, Jesus foi reticência. José estava em Jesus. Agora veja, aí do lado esquerdo para cima ele escreveu, em Jesus estavam todas as eras do Antigo Testamento. Em Jesus, e entre parênteses, colocou Moisés e Elias. Estão todas as eras do Novo Testamento. Por que ele escreveu Jesus e, entre aspas, Moisés e Elias? Porque o Filho do Homem vem com seus anjos, o mesmo que aconteceu com Jesus em sua primeira vinda. Estavam todos os profetas do Antigo Testamento. E em sua segunda vinda, nele estaria todos os mensageiros das eras. E quando ele vem, ele foi a plenitude dos reis, profetas, aleluia. A divindade corporalmente descansava nele. Ele veio a redimir e tirar dali uma noiva, uma obra-prima, que disse a Satã que reticência. Aí do lado direito também escreveu, na pedra angular estavam Moisés, Davi e etc. Na pedra angular em sua primeira vinda. Na pedra angular estava Moisés, Davi e etc. E escreveu, na pedra angular estão Lutero, Wesley e etc. Ou seja, a pedra angular de sua segunda vinda. Estariam todos os mensageiros também. Quando ele disse os dias dos milagres passaram, não tem tais coisas como essas que vocês falam. Aparta, Satanás, vê, uma obra-prima de pé e aguardando. Um dia a pedra da cabeceira regressará, a pedra de tudo, e receberá a noiva a si mesma. Assim como a mulher é tomada do homem, uma parte do homem, tudo. O gene do homem está na mulher. E essa é a forma que a palavra de Deus está na igreja, o que torna a igreja a noiva. Aí ele escreveu Gênesis da palavra, não uma denominação, isso é do diabo, cada uma delas. Eu não estou chamando as pessoas que estão ali disso, elas são cegas, como Jesus disse, cegos guiando outro cego, e ele não pôde tirá-los. Eles disseram a ele, você nasceu de fornicação, quem disse para você vir aqui? De qual escola, de qual seminário te reconhece? Nós temos a Moisés.
Nós somos, ele respondeu, se tivesses conhecido Moisés, teriam conhecido a mim, porque Moisés escreveu dele em seus 4 livros. O Senhor teu Deus levantará um doador da palavra, um profeta como eu. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi, e em cima escreveu, profeta como eu vos levantará o Senhor. E o que não ouvir aquele profeta será eliminado do povo. Isso é tudo. E o que ele é? A palavra. E o que ela é? Não deixa nada com fermento, não coloque nada com fermento nela. Não acrescente credo ou qualquer denominação, porque aí mesmo contaminará e o seu sacrifício está acabado. Agora vejam no Êxodo, no capítulo 20. Vamos a ver aqui. No capítulo 23. No capítulo 23 do Êxodo, versículo 20. Vejam, diz, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará vossa rebelião, porque meu nome está nele. Esse anjo do pacto se encarnou na pessoa de Jesus e lá estava o nome do anjo do pacto. E veja o que aconteceu com eles, os que foram rebeldes no tempo de Jesus. E em sua segunda vinda, ele disse que recebeu um nome novo, e ele vem com o seu nome novo. E essa escritura repete novamente, cumpre novamente, porque é o anjo do pacto que libertou o povo hebreu do Egito, da escravidão, o que nesse tempo está libertando o seu povo deste reino dos gentios para colocá-los no reino do Messias príncipe. E primeiro ele começa aqui, na alma, reclamando essa alma e estabelecendo esse reino aqui. Agora, pelo outro lado, diz, mas se em verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei os que te afligirem, porque meu anjo irá diante de ti e te levará à terra do amorreu, do Eteu, do Perizeu, do Cananeu, do Eveu e do Jebuseu, aos quais eu os destruirei. Imagina, tinha todo o exército celestial a seu favor, se obedecessem à voz desse anjo, que nesse tempo estava sendo manifestado em Moisés. Mas depois vocês vejam, o que os introduziu à terra prometida não foi Moisés, foi Josué, o que tinha o nome. Para a introdução a uma terra nova, sempre tem que estar o nome de Deus no instrumento. Lá foi a terra como terra. Aqui é terra como corpo novo, eterno e glorificado. E estaremos entrando. E então tem que estar um que introduza esse povo com o nome novo do Senhor. Agora vejam, continua dizendo, por isso quando falavam de Jesus, pensavam que era Elias, outros pensavam que era Moisés, outros pensavam que era Jeremias e assim por diante. Mas era o ungido com a plenitude de Deus, era o ungido, o Messias príncipe prometido para aquele tempo. Por isso que ele dizia, primeiro poderão ver Elias, depois veriam Moisés e depois viriam a Jesus, o ministério do Messias, do ungido. Porque nesse instrumento estaria todos os ministérios. Para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. E com esse trabalho, comprado o mundo inteiro por amor aos escolhidos de Deus, por amor a Israel e por amor à sua igreja, comprou o mundo inteiro. No livro de Citas, na página 136, parágrafo 12, 15,
nos diz assim: tem 5 ofícios eleitos por Deus, porque Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Deus fez isso. Homem tem diácono e assim por diante, todos mais. Mas Deus colocou na igreja para a perfeição da igreja. Não pode dividi-lo. Agora veja o que ele escreveu em cima. Os 5 ministérios. Em Jesus estavam todos esses ministérios. Se em Jesus estavam todos esses ministérios em sua primeira vinda, em sua segunda vinda também estão esses 5 ministérios. Também. O de apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Todos esses ministérios no ungido, como foi em sua primeira vinda. Agora, continua dizendo, disse que na parábola fala que um homem rico descobriu um tesouro que estava perdido e de alegria veio, comprou e escondeu. Aquele tesouro perdido são os 144.000 hebreus que serão chamados nesse tempo final, que representa as 12 tribos de Israel. Vejam, aqui, em um estudo bíblico, nos escreveu do lado do tema que tinham naquela ocasião, e o tema era pastores trabalhando em harmonia nos 2 acampamentos em prol da restauração do reino. Esse foi o tema. E aí do ladinho continuou, como se fosse uma continuação do tema. Do lado escreveu, para o qual Israel tem que ser restaurado com suas 12 tribos. Ali tem que ser recolhidos com a grande trombeta. Agora ele continua dizendo aqui, portanto, o tesouro perdido são as 10 tribos do norte, do reino do norte, que são encabeçadas pela tribo de Efraim, a qual vemos que tem a maior bênção. Porque Efraim recebeu a bênção da primogenitura, que é a bênção de uma porção dupla. E na mensagem o terceiro Êxodo, aqui nos diz, na página 13 dessa mensagem, o terceiro Êxodo, diz assim, observa agora, leia a história de José, quando vocês puderem. Nasceu como o último de seus irmãos, o penúltimo. O último foi Benjamim. A mente espiritual captará isso agora mesmo. Ele não era o último filho, Benjamim era o último, mas na excomunhão, veja, José e Benjamim eram irmãos de pai e mãe. Isso é a grande diferença. Eram filhos da amada. E vejam, da noiva amada, neste tempo final, lhe nasceria esse filho palavra, e que casualidade, se chama José Benjamim. A mente espiritual captará isso agora mesmo. Vocês têm mente espiritual e captaram isso agora mesmo. Ele não era o último filho, Benjamim era o último, mas na comunhão, vigia, José e Benjamim eram irmãos de pai e mãe, e os únicos 2 que eram irmãos. Benjamim nunca recebeu o reconhecimento até que ele se encontrou com José. Agora recorde que Benjamim representa os 144.000, e ele era superior ao restante deles. A Benjamim lhe foi dada uma dupla porção de cada coisa que José deu. Ali ele escreveu dupla porção a Benjamim. E escreveu também a luz âmbar da pedra de jaspe e a de sárdio. Escreveu a pedra de Rubens é jaspe e a de Benjamim é sárdio. Agora vejam em Jeremias. Ali em Jeremias nos fala, no capítulo 31 de Jeremias,
Vamos ver algo ali. Jeremias 31. No versículo 8. Ali nos diz: eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão de parto juntamente, em grande congregação voltarão para cá. Em cima desse versículo 8 escreveu Apocalipse 7, versículo 2 e 14, versículo 1. E essa é a escritura que nos fala deste anjo que vem com o selo do Deus vivo, vem com o Espírito Santo. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los ao ribeiro de águas, por caminho direito em que não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi e para cima escreveu: Efraim é igual ao primogênito. E vejam, em um estudo colocaram essa escritura, e aí ele escreveu, na parte onde fala, mas com misericórdia os farei voltar, em cima ele escreveu, a restauração é com a misericórdia de Deus manifestada. Por isso, no livro Os Selos, ele disse, Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. E com essa misericórdia, é tanto para a igreja noiva como para Israel, para o povo hebreu. A restauração é com a misericórdia de Deus manifestada. E como Deus manifesta a sua misericórdia? Em um homem, em um profeta. E onde fala, junto a ribeiros de água, em cima escreveu, batismo do Espírito Santo. E também embaixo escreveu, Efraim é igual à igreja gentia, Manassés é igual a Israel. Agora aqui ele continua dizendo, sem as tribos do norte, as 10 tribos, esse tesouro, então não haverá restauração do reino de Deus na terra, não haverá restauração do reino de Davi, e não terá um governo mundial governando pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Davi, ungido com toda a plenitude para o último dia, no qual cumprirá cada promessa correspondente a esse tempo final. Agora vejam, nas 70 semanas de Daniel, aí nos mostra como é que viria o Espírito de Deus novamente a Israel. Do que em Ezequiel capítulo 37 nos fala desta visão dos ossos secos, e vejam o que fala aqui na página 30 desta versão, que seria a 33 da que vocês têm. Aqui diz assim, isso é o que eu tentei falar a esse irmão sentado aqui, que está falando de ir a Israel. Fique fora de Israel. Do lado direito escreveu, fora de Israel. Permaneça fora dele. Todos vocês que falam de converter os judeus, antes desta mensagem terminar, vocês verão que isso é assim, diz o Senhor, pela palavra e pelo Espírito. Israel será convertido, a nação inteira será convertida em uma noite. A Bíblia assim diz, mas o Evangelho ainda não é para eles. Tem uns poucos renegados que estão fora, etc., como esse que entrou, e fora do principal corpo de judeus que entrou e recebeu salvação. Isso é verdade, eu creio isso com todo o meu coração, mas recordem, nas eras iam entrando como indivíduo, e como indivíduos entraram hebreus, mas como nação, isso corresponde aos ministérios de Moisés e Elias. Por isso, o anjo olhou para ele ali no Cairo com sua passagem na mão e lhe foi dito, não é o tempo, tem que ser conforme as Escrituras. E aqui, a qual Escritura? Apocalipse 11. Mas recordem, assim como Israel, quando Israel está fora da sua nação, eles não podem ser salvos. Agora, eles estão regressando e poderão ser salvos. Todos, a nação inteira, em um dia. Assim diz a Bíblia.
um dia trará completamente todo Israel novamente a Deus. Será uma coisa de tal poder que golpeará Israel um dia desses, até que isso estremecerá toda a nação inteira. Até mesmo o profeta clamou e disse: em um dia tu fizeste isto, em um dia eles verão. Aí escreveu, nesse espaço escreveu, um dia é igual ao oitavo e terceiro dia dispensacional. Isso será uma coisa poderosa. Na minha opinião, será um poderoso profeta que se levantará e se porá diante de Israel e provará a eles que esse Messias ainda vive. Esse Messias que eles rejeitaram veio. Porque reticência veio, em veio ele circulou. E do lado direito escreveu quinto Elias. E do lado esquerdo para cima escreveu um profeta. E um pouquinho mais adiante nesse mesmo livro, vejam. Aqui também nos fala, na página 37, que corresponde à página 41. Embaixo nos diz assim: quando vocês podem lhes mostrar pelas Escrituras, na qual estaremos na mensagem desta noite, que eles tiveram que ser cortados e seus corações escurecidos para que viesse o tempo dos gentios, do lado esquerdo escreveu, para os gentios entrar. Para que tivéssemos um tempo de reconciliação para os gentios, e seus corações foram endurecidos, exatamente tal como foi no tempo de José. Do lado esquerdo escreveu José. E assim, então, trazer a esses judeus a um lugar e chamar esses homens desta audiência exatamente como vocês fazem com esses gentios aqui, pela inspiração do Espírito, porque eles falaram, se esse Jesus, agora aí já mostrou como seria se este Jesus, se ele é o Messias e suas palavras são verdadeiras, então ele não está morto, ele está vivo. E se ele estiver vivo, ele prometeu estar nos seus servos, os discípulos. E se pudermos ver que ele faz um sinal de profeta, então creremos que ele é o Messias. Que coisa perfeita, exatamente correta. Então, o que isso faria? Uma nação nasceria em um dia entre os líderes. Entre os líderes, cada um deles diria, sabemos isso. Quando aquele rabino disser isso, isso fica estabelecido. Uma nação nascerá em um dia. Israel nasceria em um dia. E escreveu dia oitavo. Nascerá uma nação. Agora vejam, por isso que ele disse que quando os judeus vejam Cristo vir por sua noiva, eles vão dizer, mas esse é o que nós estamos esperando. Mas diz, ele não vem por eles, vem por sua noiva. Agora, vejam aqui, em um escrito, aqui ele escreveu em uma caderneta, ele escreveu, vejam, nas 4 etapas da restauração de Israel, tem homem, um líder, um homem para cada etapa desta restauração. A primeira etapa é igual a um terremoto, cada osso se unindo com o que lhe corresponde. Aí estava referindo a Ezequiel capítulo 37. Segunda etapa é igual, aí não coloca nada. A terceira etapa aí também não. Na 4ª etapa escreveu, 4ª etapa é igual à entrada do Espírito Santo no corpo, nação de Israel. Vem em um homem, encarnado em um homem. Não tem que procurar mais nada. Como é que o Espírito entraria, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, entraria em Israel novamente? Em um homem, em um profeta. Continua dizendo. E isso será no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E em um escrito aqui também, deixou escrito ali para nós, o que recebe a Elias,
Moisés e o Messias, recompensa da restauração do reino receberá. A adoção receberá. Agora vejam, vou ler novamente. O que recebe Elias, Moisés e o Messias, recompensa da restauração do reino receberá. A adoção receberá. Nesse tempo final, quem recebeu Elias, Moisés e o Messias? A vinda do Filho do Homem com seus anjos? Pois eu tenho uma notícia para vocês. Vocês receberão a recompensa da restauração do reino e a adoção de seus corpos, a transformação de seus corpos. Há uma restauração eterna para vir com o ungido com o Messias, viver com o ungido Messias pelo milênio e por toda a eternidade. Vimos o reino do Messias judeu como rei. Para mim foi um grande privilégio poder estar nesta ocasião com vocês, lhes falando sobre esse tema, e assim revelando a bênção tão grande que temos de sermos parte deste reino, parte do reino messiânico, que primeiro está sendo estabelecido aqui na alma, no coração de cada um de nós. Vamos deixar novamente ao reverendo William Pérez Matos para continuar e concluir nossa parte nesta ocasião, ali com um cântico, e depois ser despedidos em oração. Eu não sei se aqui o missionário Miguel Bermudes Marim vai continuar com alguma reunião, mas agora já vamos terminar essa parte nesta ocasião. Vamos ter o reverendo William Pérez Matos para continuar. E nos veremos amanhã, se Deus quiser, na atividade da manhã, domingo, que será 7 horas da manhã, horário daqui, de Villahermosa, e 9 horas da manhã, no horário de Porto Rico. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e que Deus siga nos revelando e restaurando essa terra como corpo, para estar preparados para receber nossa transformação. Senhor, siga me restaurando minha vida, para que quando eu me olhe e me veja no espelho da Tua Palavra, eu esteja como Tu e seja como Tu. Quero ser como Tu, Senhor. Continua me ajudando a minha vida para chegar a essa estatura do varão perfeito. É possível, tudo eu posso, no ungido que me fortalece. Tudo eu posso nesse tempo final. Em e por Tua Palavra vencerei ontem, hoje e sempre. Sempre seja positivo, sempre positivo. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Conosco, o reverendo William Pérez Matos para continuar.